Olá pessoal, nessa videoaula eu vou explicar para vocês para que serve o CSS, o uso de estilo CSS. Para isso, eu criei aqui 3 páginas em HTML, tá? A página 1, a página 2 e a página 3. Tá? Para explicar o seguinte, se você cria um site em HTML e nesse site você tem um texto, nesse texto você pode aplicar alguns estilos usando as tags próprias do HTML, como a tag fonte com o atributo color e o atributo size. Então você determinou para esse texto uma cor e um tamanho. Porém, se eu crio um site com diversas páginas, ou seja, diversos arquivos HTML, se uma hora eu precisar mudar a cor desse texto, ou o tamanho desse texto, ou o tipo de fonte, eu vou precisar entrar HTML por HTML e trocar o atributo. Por exemplo, estou aqui na página 1 e vou trocar a cor desse texto para azul. Salvar esse arquivo e vou executar ele no nosso navegador. Tá? Então ele está com o texto em azul. A página 2 e a página 3 continuam com o texto em vermelho. Então se eu preciso mudar todas as cores de um texto de um site, eu vou precisar entrar página por página para fazer essa mudança. Com o estilo CSS, isso se torna muito mais fácil, porque esses atributos eu vou determinar usando uma classe. Tá? A criação de classe a gente vai ver mais para frente, porém, só para ilustrar o caso, eu criei aqui uma classe chamada classe texto. É nas classes onde ficam armazenados os atributos que a gente vai usar para determinar a cor, ou o tipo de letra, ou o tamanho da letra de um texto, por exemplo. Tá? Então esses atributos que aqui em cima a gente usa junto com a tag fonte, a gente vai armazenar dentro de uma classe que nesse caso eu chamei de classe texto, mas pode ter qualquer nome. É como se o classe texto fosse uma variável que armazenasse esses atributos. Aonde eu coloquei os atributos para que sejam aplicados nesse texto. Tá? Eu criei aqui um arquivo chamado estilos.css e aqui eu criei uma classe. E nessa classe eu utilizei alguns atributos, no caso o atributo cor, color e o tamanho da fonte, font size. E aqui foi aplicado essa classe. Essa classe também está sendo aplicada na página 2.html, no texto 2, e na página 3.html. Tá ok? Se a gente executar isso da maneira que está agora, esses textos com estilo HTML são todos vermelhos, com o tamanho de 24 pixels. Tá? Se eu quero mudar para azul, basta eu mudar o atributo aqui no arquivo estilos.css. Então vou mudar o atributo color para azul também. Vou salvar e vou executar novamente as páginas. Então vejam, já mudou na página 3, já mudou na página 2 e já mudou na página 1. Para isso eu precisei modificar apenas o código que está dentro do arquivo estilos.css, não precisei entrar página por página. Com o estilo CSS a gente pode também criar formas, como se fosse uma tabela. Por exemplo, aqui no nosso arquivo estilos.css, eu criei ID quadrado, a gente chama de ID nesse caso, dei uma largura, dei um atributo de altura e dei um atributo de cor de fundo. Quando a gente aplica essa ID em uma tag HTML, no caso aqui uma div, tá? Eu vou agora executar isso daqui e vocês vão ver o que acontece. Ele cria um quadrado vermelho. Tá? Da mesma forma, se eu quiser mudar, por exemplo, a altura desse quadrado vermelho, eu preciso mudar apenas no arquivo estilos.css. Por exemplo, vou deixar a altura com 100 pixels. Vou salvar o arquivo e vou atualizar minha página. Em todas as páginas que estavam chamando esse ID, foi modificado a altura do quadrado. Então CSS ajuda a gente a criar estilos e poder modificar esses estilos de todas as páginas que a gente criou de uma forma mais fácil. É isso aí, pessoal, até mais.